é o leitor? Eu sempre tenho que resgatar a nossa essência humana, porque nós somos os únicos seres que fabulam. Nós somos os únicos seres que contam histórias. Nós somos os únicos seres que imaginam, que inventam, que fantasiam. Então, o leitor hoje é o leitor que está conectado com a sua essência. O Krenak fala que para a gente poder adiar o fim do mundo, a gente precisa continuar contando histórias. Por quê? Porque é isso que nos difere, né, no mundo que a gente vive. Então, eu acredito que o leitor ele é esse buscador de sonhos, é esse construtor de histórias, ele é um ser narrativo. E isso faz toda a diferença. Existem tantas camadas de leitura hoje que a gente precisa entender que esse esticar entre o analógico e o digital fez com que o leitor tivesse que se movimentar. A gente pode falar que o leitor, ele é o mergulhador, então ele aprofunda, ele mergulha no mesmo lugar e vai mais fundo, ou às vezes ele anda de jet ski, ele vai pela superfície, mas chega mais longe. Esse é o desafio do leitor hoje. Uma das palavras que a gente mais usa hoje em dia é a plataforma, né? As multiplataformas, o que são as plataformas? Então, quando as pessoas falam em plataforma, elas geralmente linkam ao mundo digital. Eu acho isso curioso, porque isso acontece também com a inovação. Quando a pessoa fala, eu trabalho com educação e inovação, automaticamente o pensamento das pessoas corre para onde? Para o digital, para a tecnologia. E uma das brigas que eu gosto de comprar é dizer o seguinte, olha só, gente, inovação não é só tecnologia. Inovação é pensar, fazer e sentir diferentes. Então, a leitura, o livro, ele é uma plataforma. Ele é uma plataforma. Assim como o Facebook é uma plataforma, o Instagram é uma plataforma, o Twitter é uma plataforma, a Netflix é uma plataforma. O que eu estou querendo dizer é, a gente pode entrar e sair dessas plataformas com mais fluidez quando a gente entende que tudo isso é uma capacidade leitora. A gente poder entrar e sair de um jogo de Minecraft ou entrar e sair de uma série que é uma questão narrativa também, a gente tem um livro que a gente entra e sai de um mundo de narrativa. Então, quando a gente consegue entender que a gente consegue esticar essa experiência leitora, a gente fica com mais fôlego para poder entrar e sair em histórias. Não sou eu que estou dizendo isso, não. São os pesquisadores. Eu acredito muito no poder da leitura, acredito muito no poder do livro, e foi pensando nisso que eu criei uma estratégia. Então, a estratégia que eu criei é uma estratégia criativa, vamos dizer assim, chamada Leituras Elásticas, que a gente propõe um jogo narrativo em multiplataformas e multilinguais a partir de um livro. Então, vamos traduzir isso juntos. Então, calma aí. Então, é uma estratégia em que eu quero fazer com que essa geração goste do livro, que não ache que tanto faz ler. Não é tanto faz ler. Não é tanto faz o livro. A literatura, ela é uma herança cultural da humanidade, a gente não pode abrir mão. Faz diferença a gente ler os clássicos? Faz diferença a gente ter acesso aos grandes personagens da humanidade? Faz diferença. Se eu acho que isso é um valor, como é que eu posso ajudar as próximas gerações a não se desconectarem dessa essência? Então, as leituras elásticas chegam como? Esticando. Então, eu coloco o livro como centro do processo e vou esticando a narrativa para outras plataformas, fazendo com que o leitor ele tenha a possibilidade de experimentar através de imersão, através da diversão, através do remix, que é misturando plataformas e linguagens, personagens, ele começa a entender que ler também é divertido. Não é obrigatório, não é chato, não é enfadonho. Ler é divertido. Ah, é? A gente entra no livro, vive uma experiência leitora e a gente sai com um ganho. Então, eu vou dar o exemplo do Zap do Olimpo, porque a mitologia grega está em todos os currículos, né? Todo mundo fala de mitologia grega, mas independente de estar ou não no currículo escolar, é um conteúdo, como eu falei, é uma herança da humanidade. E eu fiquei pensando como é que a gente podia fazer com que essa geração gostasse das histórias dos mitos. Porque quando eles vão assistir os Vingadores, quando eles vão ver os super-heróis todos têm como origem a mitologia grega. E é interessante a gente saber de onde vem.
né? Então, o Zap do Olimpo eu criei por quê? O WhatsApp são conversas de WhatsApp com os deuses gregos. E o livro, ele é abrindo para cima, então ele é todo em formato de WhatsApp. São vários grupos que eu criei, eu e o Ricardo Leite, que é meu parceiro nesse projeto. E aí a gente tem aqui os deuses, os heróis, os monstros discutindo. E ele abre para cima para poder percorrer o olhar como se a gente estivesse lendo no celular. Então a gente coloca aqui os deuses dentro desse formato. Então eu já estiquei os mitos para o WhatsApp dentro de uma plataforma que é o livro. Só que eu não encerrei aqui. Além de eu brincar com o Instagram, que a gente tem os heróis aqui como se fossem influencers, a gente coloca os monstros dentro do LinkedIn procurando trabalho novo porque eles ficaram desempregados depois das batalhas épicas. A gente vai brincando com essa linguagem. O livro inteiro, num jogo narrativo. Só que eu criei online um ambiente do Zap do Olimpo em que a gente ali tem os áudios dos deuses, um mandando mensagem para os outros, tem podcast, tem jogos, tem playlist de músicas, todas baseadas em mitologia grega. Eu fiz uma seleção de séries e filmes, todos baseados na mitologia. Isso tudo por quê? Porque a partir do livro eu fui esticando a experiência leitora. Para que quando ele voltasse para o tema mitologia, ele voltasse com muito mais informação, com muito mais repertório. Essas gerações, e a gente se inclui nisso, a gente está perdendo a capacidade de sonhar, de fantasiar, de criar. A gente está muito preso no chão. A gente está com excesso de realidade. Eu fico brincando, né? Realidade aumentada. A gente está com excesso de realidade. A gente precisa passar para uma humanidade aumentada. A gente precisa aumentar as nossas humanidades. Então a gente precisa fazer com que a gente amplie o nosso repertório do imaginário. Por isso que eu acredito no poder das narrativas, dos livros, do cinema, das exposições, das artes plásticas, das artes. Como é que eu posso querer co-criar futuros melhores se a gente não tem experiência de outras histórias além do que a gente vive? A gente precisa expandir esse universo de narrativas, eles conhecerem histórias variadas, para que eles possam construir a sua própria história pessoal e do mundo. A gente nunca viveu um tempo com tanta informação como essa geração vive. Uma pesquisa recente mostrou que o volume cresceu antigamente, há 30 anos atrás, uma pessoa recebia, em média, 6 jornais de informação por dia. Essa geração recebe mais de 100 jornais de volume de informação por dia. Esse é um dos maiores desafios nossos, porque a gente precisa ajudar essa geração Z, essa geração alfa, ajudar a criar filtros, porque está tudo acessível. Por isso que a gente fala de letramento literário, que é o que a gente estava conversando, das leituras elásticas. A gente pode fazer um letramento midiático, que é saber, peraí, essa informação aqui, ela é real ou não é? Ela é verdadeira ou não é? É fake news ou não é? Que é a educação midiática. E a gente tem o letramento de futuros, que é como é que eu posso construir futuro melhor a partir das experiências que eu tenho no presente. Esses 3, letramento literário, letramento midiático e letramento de futuros, esses 3 letramentos, eles precisam andar meio que de mão dadas, para que a gente possa ajudar essa geração a entrar e sair das informações, das histórias, das narrativas, sabendo separar o que é o quê. Essa construção de filtro está numa grande rede social chamada escola. Nós somos uma grande comunidade e a gente precisa, o nosso papel hoje é ajudar na construção de filtros para que essa geração possa fazer leitura crítica.